doutrinador, por falta de pessoas que conversem com os espíritos, né? Às vezes passa anos nas casas e as pessoas têm medo de conversar com os espíritos. E é uma coisa muito normal. Eu trabalhei há 10 anos atrás, eu fiquei 4 anos numa mesa mediúnica e se você me perguntasse se eu tinha coragem de conversar, eu ia dizer que não tinha, eu não tinha mesmo, né? E às vezes não é pelo medo do espírito, é porque o que eu vou dizer na hora, né? Tu fica pensando, mas tu fica toda semana ali vendo como é que faz, o que tu tem que dizer, o que tu tem que explicar, porque claro, tu tem que estudar, né, gente? Como é que tu vai dizer pro espírito, tu vai para uma colônia espiritual se tu não sabe o que é uma colônia, ou tem um enfermeiro do teu lado se tu não sabe, né, o que é. Então tem que estudar, óbvio. E é bem complicado, muita gente tem medo porque não sabe o que vai dizer pro espírito. Então tem pouquíssimos doutrinadores, geralmente as casas têm mais médiums. Vocês observem até aqui nessa foto aqui que tem mais médiums. Alguns não são médios, alguns são apenas doadores de energia. Podemos dizer que aqui essa pessoa aqui, ela está só doando energia. Essa aqui também e esse aqui também. Pode ser, né? Não necessariamente. Daqui a pouco vai dar passagem daqui a pouco ali. Mas não estão trabalhando como médiums nesse momento. Esse senhor aqui também pode ser que seja médium também. E tem comunicação simultânea, tem dois conversadores. Poderia ter, digamos, se esse aqui for médium, poderia esse senhor aqui, se fosse conversador, tá doutrinando esse aqui também. Que é o que acontece aqui. Às vezes a gente tem 3 ou 4 doutrinadores dependendo do dia. Outras casas não adotam esse tipo de reunião porque pode atrapalhar. Às vezes os médiuns não conseguem se concentrar quando um outro está falando, né? Porque é um silêncio total na reunião mediúnica, só fica o conversador e o médium. E às vezes esse médium aqui, enquanto que esse está falando, pode não se concentrar direito. E aí as casas adotam o 1 a 1. Só que no 1 a 1, numa hora, se tu ficar 10 minutos com cada espírito, são só 6 espíritos, né? E no 2 já daria 12, né? E agora, se for 5 médios em 1h30, quantas comunicações dá? Não, eu sempre estou brincando com vocês. Não era para fazer. Tá, gente? Mas assim, tem a ver com a quantidade de médiums, a quantidade de doutrinadores e também o tipo de conversação que vai ter. Se vai ser uma conversação mais demorada. As casas hoje em dia elas adotam uma conversação para convencer o espírito e tal. Às vezes ficam 5, 10, 15, 20 minutos, às vezes até convencer um espírito a ir para o plano espiritual. Nós aqui mesmo não adotamos o sistema de conversação espírita normal, convencional. A gente utiliza técnicas de apometria, então o nosso sistema é um pouco mais dinâmico, assim, mais rápido um pouco do que na casa espírita. A gente consegue, numa reunião, tratar bastante espíritos com mais rapidez. E aqui nós temos aqui os espíritos aqui dando as comunicações, gente, e aqui nós temos os mentores que estão auxiliando aqueles espíritos, porque eles não estão ali largados, eu vou vir aqui, vou me comunicar, e esse é meu médium e eu não vou sair daqui. Imagina, né? Não vou largar o médium, eu não largo o médium. Não, né? Eles estão aqui porque o mentor foi ali e colocou eles ali do lado do médium para dar a comunicação. Ele dali, ele não vai fazer o que ele quer, né? E dentro da reunião mediúnica, esse médium aqui, ele vai estar estudado, ele vai saber o que ele pode fazer, ele vai saber que ele não pode se levantar da mesa, que ele não vai estar pegando as coisas e jogando para cima, que ele não vai dar um soco na cara do doutrinador, que às vezes dá vontade, né? Porque dependendo do espírito, que está, né, bem raivoso, se tu pega um médium despreparado, o que ele faz? Dá um solavanco, uma voadora, literalmente um doutrinador, né, gente? Então tem que, esse médium para estar numa mesa mediúnica, ele já tem que estar consciente da sua mediunidade, já tem que estar estudado, já tem que estar doutrinado para saber se comportar dentro da reunião mediúnica.
E vocês observem que lá naquele canto lá, tem uns espíritos maltrapilhos, que às vezes eles ficam no redor da mesa, achando que ninguém está vendo eles, porque às vezes eles estão tão densos, que eles não conseguem enxergar esses aqui, ó, os mentores, eles são mais... O perispírito deles é mais leve, eles não conseguem enxergar, e às vezes eles enxergam só os encarnados, eles só enxergam nós na mesa, e aí eles chegam para dar comunicação e dizem, eu vou pegar vocês estão sozinhos, não tem ninguém aqui, e eu vou fazer acontecer. Porque eles não enxergam os mentores. Tá, gente? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta escrita? Que vocês não estão com os papeizinhos? Seria interessante, né? Que até agora nós não tivemos nenhuma pergunta, tá todo mundo sabendo. E ainda ninguém me respondeu quanto dá 4 médios em 1h30. Quem são os mentores? Os mentores são os trabalhadores da espiritualidade que cuidam do trabalho. São os espíritos... São da casa. E às vezes tem as visitas também. Tem os mentores, às vezes, de outras casas que se visitam, né? Porque no plano espiritual, graças a Deus, não tem fight dentro das casas que estão dentro do bem e da justiça, graças a Deus, né? Então, geralmente a casa tem um mentor. Geralmente tem um, né? Pode ter mais de um, mas geralmente um é que cuida. É como no plano terreno tivesse um presidente, no plano espiritual vai ter também. Mas esse mentor, ele vai ter vários mentores menores e vários ainda trabalhadores que vão auxiliar ele. Mais alguma questão? E como saber se a mensagem que está sendo passada para o médium é verdade ou não? Isso é uma questão bem interessante, porque aí entra na questão da mediunidade, que nós vamos falar mais adiante nas próximas semanas, sobre o animismo, que é aquilo que é do espírito e aquilo que é teu, né? E é uma preocupação, a maior preocupação dos médiuns, né? Quem não tem, né? Quem aqui não tem medo do animismo? Levante a mão. Todo mundo tem? Todo mundo tem medo do animismo? Né? Aquilo, todo mundo tem medo de saber se é o espírito, se sou eu. É ou não é? Ai, me deu uma dor de cabeça. Ai, será que é minha? Será que é do espírito? Ah, não, sou eu que estou com dor de cabeça, porque ontem eu comi não sei o que, então eu estou com dor de cabeça por causa daquilo. E tá te doendo a dor de cabeça, não tem como ser. Ah, eu estou com enjoo. Será que é meu? Será que é do espírito? Ah, é meu porque não sei o que, não sei o que. Né? A gente sempre fica naquilo, é meu ou não é. Na hora da comunicação, gente, eu sempre digo, principalmente para os médiuns iniciantes, porque o maior medo está nos médiuns iniciantes, tem essa questão do medo. O medo, ele acaba dando uma trave na tua frente. O medo de dar a comunicação, de não saber se é teu ou se é do espírito, vai te travar na hora de dar a comunicação. E eu sempre digo para as pessoas, não tenham medo do que vão dizer, desde que vocês não queiram enganar, né? Porque o problema da mediunidade é a mistificação, é tu querer enganar, né? Tu ter um espírito que está ali com dor e vocês daqui a pouco estão com um pensamento meio assim, eu quero dar uma mensagem para uma fulana que está do outro lado da mesa, que tu já não está te dando muito bem com ela, que é a tua colega ali, médium, digamos, né? Vou dizer que é um espírito que viu ela com um outro traindo o esposo. Gente, pode acontecer. Estou dando um exemplo para vocês. Pode acontecer numa mesa mediúnica, pode acontecer numa corrente de umbanda. Aqui quem fala é o espírito e eu estou vendo que a fulana sai... Ser sábado à noite se encontra com um espírito. E aí tu tá mentindo. Tu tá fazendo todos os trejeitos que tá ali incorporado. Aqui é o espírito do frequente. E eu não sei quem, eu vou matar essa louca. E ela vai ver que ela tá indo. E tu ali só fazendo assim, ó. Oscar 2018 pra ti. Né? E um Emmy internacional. E aí tu tá mistificando, tu tá enganando. Né? De pensamento, tu sabe que tu tá enganando e tu tá fazendo aquilo. Agora, quando tu não tem a intenção de enganar e tu tá sentindo aquelas dores, aí não importa se tu vai dizer, eu tô com uma dor,
aqui no meu peito eu acho que me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Tu não está com aquela intenção, tu está dizendo o que tu está sentindo. Então aí não tem problema, porque o início da mediunidade, da incorporação é assim, entendeu? Então não pode se preocupar com o que vão pensar, e nem que o doutrinador vai pensar. Porque o doutrinador, ele sabe que o médium iniciante não vai conseguir se comunicar perfeitamente como um médium que já tem carreira, digamos assim, como se pudesse ter carreira, né? Então o doutrinador tem que ter essa sensibilidade de acolher aquele médium e saber dessas dificuldades. Então o doutrinador não pode se preocupar com isso, e o médium também não pode. Porque à medida que o médium fica encucando, eu estou com medo, isso aqui não é meu, e aí está o doutrinador ali, o que tu está sentindo? E aí tu tá, isso não é meu, não vou falar nada, não vou falar nada porque não é meu. É meu, não vou falar nada. Tu já está ali 1 hora sentindo e tu não fala nada, porque tu tá ali discutindo se é meu ou se não é teu, né? É ou não é? Então isso daí tudo tá o quê? Te travando naquele momento. Então tu não tá deixando fluir. Quando tu não deixa fluir, né, atrapalha. Então não tem essa preocupação se é teu ou se não é. E às vezes depende muito também do tipo de mediunidade que tu tem. Se tu tem uma mediunidade consciente, como a gente viu no caso da psicografia, que o espírito vai falar dentro da tua cabeça, é muito mais diferente do que a incorporação inconsciente. Quando ele te tomar conta, tu não vai conseguir te movimentar como tu quer, então tu vai, digamos, teu pensamento vai sumir. Quem vai assumir é o espírito do corpo. Então tu não vai nem pensar isso. Isso acontece porque a gente é médium consciente e aí nosso pensamento interfere. Por isso que a gente fica com medo do animismo, né? Mas não tenham medo. Eu sempre digo, não tenho medo, mas eu sei que todo mundo tem e todo mundo vai ter. Não tenho medo, tá, mas não adianta, eu sei. Todo mundo vai ter. Então a gente só vai aprendendo à medida que a gente vai trabalhando, gente. Não tem jeito. Não tem na mediunidade de incorporação, não tem como dar uma receita de bolo para vocês. É só vocês vivenciando para vocês saberem como é. E pode acontecer uma incorporação assim fora de uma reunião, assim, em qualquer lugar? Pode, se tu não tiver ainda controle mediúnico. Pode, né? O controle mediúnico justamente é tu ter controle do teu corpo. O corpo é teu, então só tu vai poder permitir alguém tomar teu corpo, que na verdade não se toma o corpo, né? Como a gente viu na tela anterior aqui, ó, os espíritos eles se acoplam aos chakras, eles não ficam dentro do nosso corpo. Então, com o teu pensamento, à medida que tu sentiu alguma vibração muito forte, que pode te tomar, ou seja, te possuir, como se chama a possessão, quando o espírito toma a mente do médium, vai depender de ti. Então, por isso tem que estar sempre com os pensamentos elevados, para que não ocorra uma possessão. Tu pode sentir o espírito, tu tá na rua e sentiu, te deu uma fincada nas costas, né? Mas não é que te deu uma fincada nas costas, tu vai sair girando no meio do supermercado, né? Então aí, no momento que tu sentiu aquilo ali, tu vai, Jesus me ajuda, e aí tu vai respirar fundo, porque respirar fundo vai te ajudar a tu não te mediunizar. Vai ficar com os olhos abertinhos, respirar, pensamentos elevados, pensar na casa que tu está vinculado, pede ajuda dos espíritos, e nada vai acontecer. Né? Só vai acontecer uma possessão se tu permitir. Né? É isso aí, gente. E a mesma coisa quando vocês estão dando passagem, que a gente sempre diz, o médium consciente, como tem que ter controle do corpo, a gente trabalha na mesma mediúnica sentado, né? Como vocês estão sentados aí. Como o médium consciente tem que ter controle do corpo, na hora que o doutrinador está falando com ele não vai estar se levantando. Ele não vai estar se jogando para um lado, jogar para o outro, ficar fazendo assim com os braços, daqui a pouco vira a mão na cara do doutrinador. Tem que ter todo esse controle dos membros, né? O espírito mais resistente que seja, tem que manter o teu quadrado, né? Como aquela música, cada um no seu quadrado. Não inventa de estar invadindo o espaço alheio, ou invadindo o médium que está do teu lado, porque na mesa está cada um do seu lado, né?
tá fazendo assim com os braços, ó, por exemplo. Tu pode, o espírito tá se debatendo assim, ó, e tu estar com vontade de fazer isso, mas com o teu controle mental sobre o espírito, tu vai manter teus braços o mais, não que tu não vai te mexer em cima da tua cadeira, no teu meio ali, mas que tu vai ter um certo controle dos membros. Senão o espírito vai começar a também a chutar, ele começa a chutar assim embaixo da mesa, ou chuta o vizinho. Então tem que ter esse controle dos braços, das pernas, de levantar, de baixar, tá? É diferente disso se tu tá numa reunião de Umbanda também, né? Na reunião de Umbanda, tu vê que os espíritos, eles conseguem tomar o médium. E às vezes os espíritos, quando não estão os médiuns ainda muito desenvolvidos e preparados, eles se batem, caem no chão. Não acontece isso? Porque não tem ainda o controle mediúnico ainda completo da questão. Então o médium interfere muito nesse processo, né? No controle que ele vai ter do seu próprio corpo. E na reunião mediúnica isso é fundamental. O médium que não tem controle ainda do corpinho, ainda não está preparado para estar numa reunião mediúnica. Ele tem que ter um controle do corpo e controle da mediunidade. Vocês viram que eu falei ali na reunião mediúnica que nós tínhamos aqui? Digamos que tem esses dois doutrinadores aqui nessa questão aqui. E são os dois médios que estão falando. Esse aqui é um médium novato. Está chegando na reunião ali pela primeira vez ou segunda vez, sei lá. E ele, sem controle mediúnico, ele já incorporou o espírito. Quem é que vai doutrinar? Quem é que vai conversar com ele se ele já inventou de dar comunicação antes do tempo? Só tem dois doutrinadores, os dois estão aqui. O que ele vai causar? Um alvoroço, porque se um desses aqui vai estar conversando, tá no tete a tete com esse aqui, eles vão lá acudir o fulano, né? Sei lá. Aí vai na mesa, deixa o espírito aqui falando sozinho. Então tem que ter, por isso que tem que na reunião mediúnica os médiuns já ter o conhecimento técnico e o controle da mediunidade. Por isso que a gente estuda na segunda-feira justamente essas questões, gente. Se tivesse mais um doutrinador, digamos que aquele ali está esperando. Esse aqui, conforme funciona o equilíbrio do trabalho mediúnico, esse aqui começou a receber o espírito, esse aqui vai se levantar e vai ali doutrinar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá? Por isso que já nas reuniões mediúnicas já tem que ter um preparo maior, para que não tenha um desequilíbrio da harmonia do trabalho. Mais alguma questão? Por que gira? Em alguns lugares. Já estava da Umbanda. Depende muito do... Sempre tive curiosidade de saber. Assim, depende muito do tipo de entidade, tá, gente? O giro, ele faz um acoplamento mediúnico. Depende do tipo da entidade. Depende do tipo de entidade, qual chakra que ela vai utilizar, tá? Aqui tem o umbilical, aqui tem o humeral, o cardíaco, tem vários outros que não estão nessa foto.